Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão participando desse webinar. O meu nome é Lohane, eu sou analista de sucesso do cliente da GeoFusion. Eu estou na empresa há cerca de um pouco mais de 2 anos, né? E nesse período eu tive a oportunidade de atender diversas empresas, alguns bancos, algumas financeiras, então diversas empresas desse segmento. E por isso que hoje eu estou apresentando esse webinar, né, que tem como tema as linhas de crédito. Então, como os bancos e as financeiras, especificamente, ou outras empresas que ofertam crédito, podem readequar as suas estratégias nesse cenário que nós estamos vivendo no momento, enfim, para obterem melhores resultados, né? Para quem ainda não conhece a GeoFusion, né, desse webinar vão participar clientes e também algumas empresas não clientes. Para quem ainda não conhece a GeoFusion, é uma empresa de inteligência geográfica de mercado. Então, é uma ferramenta de mapa que tem diversos dados sociodemográficos e dados de mercado que ajudam empresas de diferentes segmentos a definirem suas estratégias. A gente fala que sempre que a gente pode, sempre que a pergunta for onde, o nosso sistema, que é o OMAPS, ele ajuda a responder. Então, o OMAPS é o nosso sistema onde todos esses dados e funcionalidades são disponibilizados. Então, os dados sociodemográficos, dados de mercado, enfim, diversos níveis de região, para apoiar empresas nas suas estratégias de expansão, enfim, mapeamento do público-alvo, são diversos segmentos e diversas análises que podem ser feitas por meio do OMAPS. Esse webinar ele vai durar, em média, uns 40 minutos. A gente tem um moderador, que é o Caio, que está aqui no chat conversando com vocês. E algumas enquetes serão enviadas no decorrer do webinar, então eu peço que vocês respondam. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntas, por favor, enviem pelo chat. E assim que eu finalizar a apresentação, eu vou responder todas essas questões. O que eu não conseguir responder, a gente envia por e-mail depois, né? Então, por isso que é muito importante que vocês coloquem o nome da empresa, para que a gente consiga direcionar melhor as respostas na sequência, tudo bem? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Aqui. Então, aqui vocês estão visualizando o OMAPS, que é onde eu vou mostrar para vocês, enfim, os dados que a gente tem que podem apoiar nesse momento. Então, como eu falei, esse webinar ele tem como objetivo falar em como readequar as estratégias, principalmente para bancos e financeiras. Então, nós vamos falar de crédito para de dois tipos de crédito, né? Tanto a gente sabe que o crédito para pessoa física e também, na sequência, crédito focado em pessoas jurídicas. Então, para quem tem a estratégia, né, de oferecer crédito para pessoas físicas, quais são as informações que nós temos disponíveis no sistema? Eu vou começar em uma análise do município de Belo Horizonte. Então, aqui eu já habilitei um mapa que ele faz um cruzamento de idade e renda. Então, nesse caso aqui, ele está me mostrando quais são as regiões de Belo Horizonte que tem uma concentração de pessoas da classe AB de 25 a 59 anos. Então, nesse caso aqui, esse mapa ele tem uma divisão por microáreas, que é uma divisão geográfica da GeoFusion. Então, ela é muito parecida com a divisão de bairros, né? Só que a gente considera o perfil mercadológico da região e também as barreiras geográficas. Então, temos essa divisão para grande parte, para os principais municípios do Brasil, né? E sempre que, para quem já é usuário, né? Sempre que vocês puderem utilizar essa divisão geográfica, a gente recomenda. Então, esse mapa que eu fiz com essa região geográfica, que são as microáreas. E aqui ele está me mostrando que essas 3 microáreas aqui de Belo Horizonte, que é Funcionários, Prudente de Moraes e Serra, elas têm uma concentração de pessoas de 25 a 59 anos de renda AB. Então, são as famílias de renda mais alta, né? E eu fiz aqui um segundo mapa, que ele mostra a concentração de famílias da classe CDE, de 25 também a 59 anos, que é
a faixa etária que provavelmente vai ter uma necessidade de crédito, né? E aí nós temos essas 3 microáreas aqui se destacando, que é fazendinha, gameleira, e temos uma aqui mais para cima. Deixa eu atualizar aqui o mapa e eu já mostro para vocês, que é Piratininga. Então, são essas aqui microáreas. Então, a gente sabe que cada empresa vai ser a sua estratégia, algumas têm foco na renda A, outras têm foco em famílias de rendas mais baixas. Então, nesse caso aqui, onde está destacado desse amarelo aqui, laranja, né, é onde tem famílias de renda mais baixa, e onde o mapa está destacado em azul é porque são famílias de rendas mais altas. Além disso, a gente também tem aqui disponível no sistema as informações de agências bancárias. Então, a gente faz uma coleta mensal no Banco Central de todas as agências e faz essa atualização no sistema. Então, aqui são todas as agências bancárias em Belo Horizonte. Como a gente tem aqui os símbolos, né, dá para saber exatamente qual é o banco. E isso também ajuda a entender a concorrência. Então, quando você olha para uma região, além de você saber o público que tem naquela área, você consegue entender se tem algum concorrente seu ou não naquela região. E além dos bancos, das agências bancárias, a gente também coleta algumas financeiras. Nesse caso, não são todas as financeiras do Brasil, são algumas, mas a gente também tem esse dado disponível no sistema. Então, se a gente aproxima um pouquinho mais e descansa o mouse em cima desse ícone, ele traz para a gente as informações dessa agência. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui ele está dizendo que é uma financeira da rede BMG que tem o nome Taquenet, né? E aqui, enfim, são diversas, ele traz as informações, o endereço, o telefone, então todas as informações das financeiras. Além do dado e de saber onde estão as empresas, né, e qual é o perfil do público daquela região, uma outra informação que é bem relevante é a informação de renda. Então, ainda fiz aqui, continuei, né, nessa divisão de microáreas, e aqui a gente consegue visualizar um mapa de renda média, que é a renda média dos domicílios. Então, essas microáreas que estão destacadas em tons de verde, tanto esse verde escuro como esse verde mais claro, elas têm uma renda mais alta. Então, são famílias que possuem renda média acima de R$15 mil por mês. Aí, nas que estão destacadas em amarelo, são de 10 a 15 mil reais, e acima de 10 mil reais nas laranjas e nas vermelhas, que são as famílias de renda mais baixa. Então, a gente sabe que, enfim, isso também ajuda, né, na definição de estratégia, você saber qual a renda, qual o perfil de renda no entorno da sua agência. Então, se você tem uma agência aqui nessa região, você sabe que são famílias de rendas mais baixas, e aqui nessa região mais do meio, aqui em Prudente de Moraes, São Bento, enfim, Mangabeiras, a gente sabe que são famílias de renda mais alta. E isso tudo ajuda na definição de qual produto que vai oferecer, enfim, qual a comunicação dentro de cada um desses territórios. Um outro dado também que é bem interessante, que ajuda a entender o município como um todo, é um dado de TGCA, que é a taxa geométrica de crescimento anual. No caso, a gente está olhando esse crescimento de renda, e aí esse dado ele aponta se em determinada região nos últimos anos, nesse caso aqui, de 2010 a 2019, se houve um crescimento na renda dessas famílias ou um decréscimo. Essas regiões aqui destacadas em vermelho é porque a renda caiu nesses últimos anos, né? Nesses 9 anos. E as regiões destacadas aqui em azul é porque houve um aumento da renda. Então, isso também ajuda a entender quais são as regiões que têm famílias que estão, enfim, crescendo, em que a renda está aumentando e que seriam, talvez, mais interessantes de fazer negócio nesse momento. E ainda olhando para a pessoa física, um último mapa que a gente tem é um mapa de potencial de consumo. Então, é um potencial, ele mostra quanto as famílias que moram numa determinada região, elas estão dispostas a gastar com determinadas categorias. Nesse caso aqui, eu estou vendo o potencial de consumo de famílias de renda AB para outras despesas. Dentro de outras despesas, existem várias subcategorias, e dentro dessa informação, a gente tem os gastos com serviços bancários e os gastos com empréstimos, enfim. Então, por isso, nós selecionamos essa categoria para mostrar aqui para vocês. Então, as famílias aqui que estão nessa região azul e cinza
teriam mais potencial para gastos bancários do que as famílias que estão aqui na região em vermelho e laranja, por exemplo. Então, todos esses dados, enfim, a combinação deles, ajudam a entender o território, a entender o município e, por consequência, na definição de estratégia. Agências, enfim, que estão em regiões de classe mais baixa, talvez tenham que rever os seus números nesse momento, e as agências que estão em classe mais alta, talvez possam repensar os produtos que estão oferecendo. E esse dado, ele também ajuda, a gente sabe que nesse momento existe uma estratégia dos bancos, né, um incentivo em que as pessoas façam uso de aplicativos, enfim, façam as suas transações pela internet, porque, enfim, estamos todos de quarentena, mas, e esses dados, eles também ajudam na hora de fazer esses anúncios, né? Em como segmentar esses anúncios, por mais que sejam dados territoriais, eles ajudam nessa segmentação. Então, até para quem tem essa estratégia mais digital, na hora de fazer anúncios no Google ou nas mídias sociais, essa segmentação do território, ela também oferece esse apoio. Agora eu vou apresentar para vocês como que a gente faria para fazer as análises mais focadas em pessoa jurídica. Então, para essa análise, eu optei por ir para Recife, analisar o município de Recife. Então, aqui eu já vou habilitar um mapa para eu entender como que Recife está dividido, né? Quais são as microáreas desse município. Então, aqui são as microáreas do Recife. E um dado bem interessante é a informação de pé a dia. O pé a dia é um dado exclusivo da GeoFusion, que a gente considera a população que trabalha, mas os residentes inativos, que são pessoas acima de 18 anos, que não trabalham, mas possuem renda, né? Então, por isso, são todas pessoas ativas economicamente. Então, esse dado de pé a dia, ele ajuda a entender onde existe um fluxo maior de pessoas, principalmente de trabalhadores. Então, nesse caso aqui, a gente vê algumas regiões que se destacam, né, nesse mapa roxo mais escuro. Então, onde a gente tem um roxo mais escuro é porque existe um fluxo maior de pessoas, um pé a dia mais alto, e nessas regiões aqui mais claras é porque o pé a dia ele é mais baixo, então provavelmente é uma área muito mais residencial. Para complementar essa análise do pé a dia, a gente tem um dado que chama spots, que também é uma divisão geográfica na qual a gente delimita as áreas quentes de um município. E aí, antes desse momento que a gente está vivendo, a área quente seriam aquelas áreas onde a gente tem concentração de empresas e, por consequência, tem uma concentração também, um fluxo de pessoas, né? Uma concentração de comércios, enfim, e empresas, e há um fluxo ali de pessoas que a gente sabe que são regiões que, nesse momento, estão sendo muito impactadas. Então, as empresas que estão nessas áreas aqui delimitadas em preto, né, provavelmente são as que estão sendo mais impactadas nesse momento, e as agências e financeiras que estão próximas também, né, próximas dessas áreas. Então, eu montei aqui um mapa onde eu trago todas as oportunidades que as empresas teriam para prospecção. Eu vou só desabilitar aqui o mapa do pé a dia para ficar mais claro. Então, cada um desses pontinhos verdes são oportunidades, né? São empresas que poderiam ser abordadas nesse momento. Então, só mostrando um pouquinho mais desse módulo especificamente, que a gente tem essa informação de empresas, é um módulo que a gente chama de Enterprise, que a gente tem toda a base de empresas da Receita Federal, que estão ativas na Receita Federal, e diversas informações sobre elas, e aí é possível realizar diversos filtros até chegar nas empresas mais próximas da estratégia, né? Então, aqui a gente tem as informações de estado e município, né? Eu já filtrei por Recife. Temos a informação de razão social, nome fantasia. Aqui temos todos os quinais, né? Que é a classificação nacional das empresas. Então, temos desde o KNAI seção até o KNAI subclasse, que a gente sabe que é o mais próximo da atividade que aquela empresa exerce. Temos a informação de operacionalidade também, que é a probabilidade daquela empresa estar operando. Temos uma parceria com a Mastercard, no qual nós recebemos alguns dados dessas empresas. Nós não sabemos quantos cartões passaram, nem o volume de transações, né?
mas a gente sabe se passou ou não cartão Mastercard naquele CNPJ, e isso apoia a gente com a construção de alguns dados. Então, de acordo com como a Mastercard classifica essa empresa, então, se a Master diz que essa é uma empresa de acessórios femininos, a gente tem a atividade Pro, que é essa classificação que a gente recebe. E também a gente sabe se passou ou não cartão Mastercard nos últimos meses. Então, com base nessa informação, a gente define a operacionalidade Pro dessas empresas. Então, a gente entende que se está passando o cartão, né, se nos últimos meses passou um cartão nessa empresa, ela tem uma operacionalidade muito alta. Da mesma forma que se não está passando o cartão, né, nos últimos meses não foi passado nenhum cartão nesse CNPJ, essa empresa ela tem uma operacionalidade muito baixa. Então, esse dado ajuda a gente a entender se essa empresa está efetivamente funcionando ou não. Como a gente sabe, né, apesar de terem quase 20 milhões de empresas cadastradas na Receita Federal como ativas, nem todas essas empresas estão ativas. Às vezes a empresa ela já fechou, mas por algum motivo não foi dado baixa na Receita. Como também, às vezes, a empresa ela se cadastra em um determinado CNAE, no site da Receita, né? Quando essa empresa é aberta, ela entra num determinado CNAE, por algum motivo, a atividade dessa empresa muda, então era um restaurante e depois virou um pet shop, mas esse CNAE ele não é alterado na Receita, e por isso essa atividade Pro ela é tão importante, porque a gente acredita que ela é um dado mais atualizado, né? Então, nesse caso aqui, eu filtrei a atividade Pro, então acessórios femininos, bares e discotecas, lojas de vestuário, que são empresas que a gente sabe que estão sendo muito impactadas, que estão fechadas nesse momento. A operacionalidade Pro é muito alta e alta. Também temos nesse módulo, né, disponível o dia da transação. Então, quando que essa empresa transaciona mais? É de segunda a sexta ou é aos fins de semana? O período de transação. Então, é uma empresa que transaciona mais das 8 às 18 ou é uma empresa que transaciona na madrugada? Então, com base nas informações que a gente recebe, a gente tem a construção desses dados. O faturamento presumido, que, como ele diz, é presumido, né? Porque a gente não tem acesso ao faturamento das empresas. Aí, a data de abertura, a gente sabe que para algumas empresas faz mais sentido negociar com empresas mais maduras, para outras empresas que foram abertas recentemente. O porte, então, se ela é MEI, se ela é micro, pequena. Nesse caso aqui, para essa análise, eu fiz um filtro para empresas pequenas, médias, micro e MEI, porque a gente entende que são as empresas que estão sendo mais impactadas nesse momento. Também temos informação de número de funcionários, natureza jurídica, se é uma matriz ou uma filial, se existem filiais, né? Quantas filiais essa matriz tem, CNAE secundário, se houver, né? Porque ajuda no filtro, e se possui ou não um telefone. Então, eu realizei todos esses filtros, cheguei aqui em 2.000 empresas no município de Recife, que são as oportunidades que a gente está vendo aqui. Então, quando eu aproximo aqui dessas empresas, né, quando eu vou aproximando aqui no mapa, aumento meu zoom, se eu clico com o botão direito nesses pontos, eu consigo ter as informações dessa empresa. Deixa eu aproximar mais aqui para a gente ver. Então, nesse caso aqui, a gente vê que é uma empresa que chama Mega Molde de vestuário. E se eu clicar com o botão direito do mouse, ele me traz mais informações. Então, qual o endereço, o telefone, o CNPJ, tá vendo o dia de transação, o horário, número de funcionário, enfim, todos os dados que a gente já viu lá nos filtros, então eu consigo ver no mapa também. Então, aqui, quando eu montei esse mapa, ele me trouxe essas 2.000 oportunidades aqui no município de Recife. Também é possível importar a sua base de clientes no OnMaps. Então, nesse caso aqui, esse banco ou financeiro, ele já tem atuação nesse município e ele já tem uma base de clientes. Então, eu fiz uma importação de uma base fictícia e essa base foi classificada entre clientes ativos e inativos. Então, tudo que está destacado em azul é porque seriam clientes ativos dessa empresa que eu tenho, e o que está destacado em vermelho seriam os clientes inativos, que seria uma base que poderia ser reativada nesse momento, né? Então, essas empresas são destacadas aqui.
E aí o mais interessante é que importando a sua base de clientes no sistema, você consegue fazer um expurgo. Então, como eu falei para vocês, no primeira análise que a gente fez, são 2.000 oportunidades no Recife. Mas eu já tenho as informações de 546 empresas dessa região. Então, eu venho aqui, faço um expurgo dessa base. Então, eu tiro todos os CNPJs que eu já tenho as informações, e aí eu fico com 1.457 oportunidades, né? São reais oportunidades dentro desse território. Então, são as empresas que realmente eu ainda não tenho as informações, mas eu posso entrar em contato para, enfim, para tentar algum tipo de negociação, para oferecer crédito, enfim, ou os diversos produtos, a gente sabe, né, que bancos e financeiras, cada banco até tem produtos diferentes para diferentes perfis de empresas, então, dentro da estratégia de cada um, fazer os melhores filtros para chegar nas melhores oportunidades nesse momento. Eu acho que é isso aqui do sistema. Eu vou ver aqui se a gente tem alguma pergunta para que eu já possa ir respondendo. Então, o Jean, que é do Sicredi, ele perguntou se a Geofusion tem alguma camada para representar a movimentação urbana diante do lockdown. Ou se há alguma forma de identificarmos e inferirmos a densidade de pé a dia na quarentena. Jean, no caso, o pé a dia, ele considera dados de diversas fontes, e a gente não tem nenhum dado que esteja sendo atualizado nesse momento. Então, o PAD ele não está considerando esse momento de quarentena, não é um dado que poderia apoiar nesse momento. A gente tem uma camada no OnMaps que, na verdade, não apoia com a questão do lockdown, mas a gente tem uma camada Covid-19 que nós desenvolvemos no último mês, para a gente saber onde estão tendo os casos, né? Onde tem mais casos de Covid. Então, essa base é atualizada diariamente. Então, é o único dado que tem, que é mais real, né? Que é mais momentâneo e poderia apoiar as empresas. Todas as outras informações, elas têm uma periodicidade de atualização. A gente atualizou recentemente, né? A gente está com a sociodemografia 2019 no OnMaps e é o dado mais atualizado ao qual a gente tem acesso nesse momento, tá? Uma segunda pergunta aqui também é da Karina do Sicredi, e ela está perguntando se há algum indicador que demonstre a restrição do comércio nesse momento, que aí daria para entendermos melhor o quanto esse mapa do pé a dia pode ser impactado. Como eu expliquei, não temos nenhum indicador, a gente tem um mapa que mostra os casos de Covid, mas não nada sociodemográfico que nos ajude a entender as restrições da quarentena. E ainda, Karina, aqui do Sicredi, como fica esse dado quando se trata de indústria? Apareceria na operacionalidade baixa? Pode ser que sim. Essa base, a gente é atualizada mensalmente, essa nossa base de CNPJs. Então, o último dado que nós temos, eu acho que já é do mês de março, né? Então, como em março foi iniciada a quarentena, a gente ainda está analisando as informações para entender, né, se a operacionalidade vai ser impactada por tudo que está acontecendo. Então, nós estamos fazendo esse tipo de análise, né, fazendo essa avaliação, e assim que a gente tiver alguma novidade nesse sentido, né, que a gente consiga realmente ter certeza de que isso é uma análise que faria sentido, a gente compartilha com todo o time. E a Lívia, que é da UX Brasil, nos leads que o sistema gera, os telefones são atualizados com qual frequência? Então, Lívia, os telefones, eles vêm da nossa base da Receita Federal. Então, é um dado sensível, né? Porque é o telefone que essa empresa cadastra na Receita. Então, pode ser que seja o telefone realmente da empresa, ou que seja, enfim, telefone cadastrado, pode ser o telefone da contabilidade. Então, é um dado que ele pode ser utilizado, a gente tem ali um índice de assertividade, mas, enfim, é preciso um cuidado, porque não é o telefone efetivo da empresa. Pode ser que não seja, né, o telefone efetivo da empresa nesse momento. É um dado que precisa ser analisado com cuidado, mas sempre que a gente faz a atualização da base de CNPJs, todas as informações desses CNPJs são atualizadas, então é uma atualização mensal. O Márcio Duran está perguntando como é que funciona a alimentação de dados potenciais clientes.
no OMAPS, vocês têm um call center para fazer essa base de dados? Não é um call center. Os nossos dados, eles são, a gente tem, enfim, são as empresas ativas na Receita Federal e a gente tem essa atualização mensal. Então, a nossa base é a Receita Federal e também essa base que a gente tem a parceria com a Master, que são as empresas do comércio varejista. Então, são essas duas fontes de dados que a gente tem, a gente trabalha esses dados e disponibiliza no sistema. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Alex Ramos está questionando se a gente consegue mitigar algum risco com esses estudos, né? Se sim, quais? Fazendo as análises, né, todos esses filtros, eles ajudam a chegar. Então, a gente tem toda a base com mais de 20 milhões de empresas. Então, todos esses filtros que vão sendo realizados, eles nos ajudam a chegar nas empresas mais próximas possíveis, que estejam operando, enfim, que estejam abertas e que tenham alguma possibilidade de negócio. Então, a gente sempre recomenda que usem o filtro de operacionalidade, que façam, né, definam as regiões que vocês querem atuar, que utilizem, cruzar a atividade PRO com o KNAI, dependendo do negócio, às vezes até fazer alguns filtros com o nome fantasia também faz sentido. Então, como, né, utilizar essa base vai depender da estratégia de cada empresa. Aí é bem interessante que quem já é cliente da GeoFusion e tem acesso, né, a essa base de CNPJs, que entre em contrato com o CSM da sua conta, para que juntos consigam entender, enfim, definir quais seriam os melhores filtros para a sua estratégia de negócio, né? Então, tudo depende da estratégia de negócio de cada empresa. Tem diversos filtros, mas um vai funcionar melhor para cada tipo de negócio, tá? E aqui mais uma pergunta. Na sua opinião, qual o melhor estudo para eu analisar uma possível oferta de crédito me baseando em trabalhadores, renda, número de pessoas, áreas quentes de municípios e spots? Dentro do OMAPS, dentro desse módulo Enterprise, a gente tem um filtro aqui que ele mostra a gente tem os números de funcionários das empresas. Eu não sei se é exatamente isso que o Alex está questionando, mas, por exemplo, se a estratégia desse banco financeiro é buscar empresas que tenham um número maior de trabalhadores para oferecer crédito consignado, alguma coisa nesse sentido, então a gente tem aqui um filtro de número de funcionários. E esse filtro poderia apoiar nesse sentido. Então, buscar empresas que tenham a partir de 100 funcionários, de, sei lá, 50 funcionários, é um filtro que pode ser feito no sistema e que aí ajuda a entender, né? Você olha para uma empresa que está numa região de PAD alto, que está dentro de um spot e que tem um número determinado de funcionários, a probabilidade dessa empresa, enfim, de ser uma empresa que está adequada à sua estratégia, ela é grande. O Gustavo do Sicredi também colocou aqui. Eu utilizo essas informações para a prospecção de novos associados. Consigo uma tabela ou extrair facilmente os dados dessas empresas? Pois atualmente tenho que copiar os dados um de cada vez. Então, Gustavo, no mapa você visualiza dessa forma, né? Como eu mostrei, quando você descansa o mouse, você consegue visualizar as informações. Para você extrair todos esses dados do OMAPS é possível. Então, aqui no caso, por exemplo, a gente tem 1.457 oportunidades. É possível, sim, extrair essas informações do OMAPS. Aí extrair essas informações em Excel. Aí o ideal é que você entre em contato com o CSM da sua conta, né? Para que avalie a melhor forma dessa extração. Enfim, aí ele vai te mostrar como extrair esse dado, qual o custo disso, mas é possível sim fazer essa extração em Excel e aí você ter acesso a todos esses dados, enfim, e só passar para o seu time comercial iniciar uma prospecção, tá bem? Eu acho que foram essas as principais dúvidas. Então, como eu falei, as perguntas, se teve alguma pergunta que não foi respondida, vocês podem procurar o CM das contas, né? As pessoas que são clientes da GeoFusion, e quem não é cliente, a gente entra em contato na sequência, né?
É só deixar o seu nome e a sua empresa que a gente entrará em contato. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse webinar. Na semana que vem a gente vai ter um novo webinar, então fiquem de olho nos seus e-mails e nas redes sociais da GeoFusion, que a gente está divulgando todas as apresentações que estão acontecendo. Amanhã você vai receber um e-mail com o link para esse webinar, então se você quiser assistir novamente, enfim, e você vai receber esse e-mail com as informações para acesso a essa apresentação. Agradeço muito a presença de todos vocês. Um abraço.